tudo de bom para você? Está no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Primeiro, quero agradecer a este povo maravilhoso que sempre faz essa mesa linda pra gente. Hoje, nossas delícias para os nossos convidados foram preparadas para minha amada, que eu amo, admiro muito, a Cris Delivery. Por quê? Porque o Delivery é justamente para isso, para você já encomendar e receber na sua casa todas as delícias da tia Cris. Tá aí na tela para você. Da Cris Delivery para você fazer a tua encomenda, e quero agradecer, é claro, também a Sodier Doces pelos bolos de hoje também. Muito obrigada por essa parceria. Os nossos convidados merecem, porque são convidados que cuidam da vida das pessoas com muito amor e que são cuidados também com esse amor. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e nós vamos falar sobre aquele prisma que a gente ama, que é justamente o da fé, do amor. O Dr. Jorge está aqui conosco hoje. Antes de começar, ele postou uma frase um tempo atrás no Instagram dele, que eu estava vendo esses dias, que ele falava que a fé, ela faz com que as pessoas sejam curadas e que os profissionais, eles não podem ser insensíveis. E isso mexeu muito comigo, porque isso é uma verdade, principalmente quando nós falamos do que nós vamos conversar hoje, que é o câncer. Este mês é um mês que se fala muito de câncer, porque no dia 4 de fevereiro foi o Dia Internacional dessa doença, que é uma maneira de conscientizar as pessoas. Nós estamos falando de uma doença que cresce demais, infelizmente, a cada ano. Os números são assustadores mesmo, tanto entre homens quanto entre mulheres. E nós vamos falar desse assunto hoje, por quê? Porque também, o que me chamou muita atenção nesse ano foi o tema da campanha aqui no Brasil, dessa conscientização, que é justamente falando sobre a história. A sua história vai ser ouvida. E isso é muito legal, porque quando você imagina a história de alguém, você sempre pensa num final feliz. Às vezes não existe esse final feliz. Mas nós vamos te contar o que acontece com a maioria. O câncer está sendo vencido por grande parte das pessoas. O Dr. Jorge já esteve aqui e já falou sobre isso. Porque a medicina está ao nosso favor, porque a tecnologia também está ao nosso favor e porque a fé faz com que as pessoas tenham mais vontade de viver e transpor esse obstáculo, encontrar forças para continuar caminhando e vencer, que é caso de Rafa, que está aqui com a gente hoje. A Rafa é o sinônimo dessa vitória, de você ter um diagnóstico e você falar, peraí, vou fazer como aconteceu com o meu tio, que se entregou à doença, porque 2 dias depois que ela teve o anúncio, a confirmação de que ela tinha câncer, ela perdeu o tio dela, que a ajudava demais. Então, ela pôs isso na cabeça dela. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como ele? Vou me entregar? Não, eu vou lutar. Vou lutar porque eu tenho Michel, que eu amo, que eu não quero deixar, porque eu tenho 2 filhos lindos. Um deles tinha apenas 10 meses. Então, nós estamos falando de uma família que está aí começando, porque a Rafa tem 24 anos de idade. Michel também tem 20 e poucos, né, Michel? 25 anos. Daí, vou fazer o quê? Vou para a luta. Você vai conhecer a história dela já e vai ver que você, quando você luta, você vence. E não é fácil. Muitas coisas aconteceram ao longo de apenas 1 ano, porque faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu com a Rafa. Mas ela está aqui com a gente para contar essa história. Lá em Gravatá, em Pernambuco, está a dona Mana, querida, já linkadíssima aqui, que venceu essa doença. Oi, dona Mana, seja bem-vinda, maravilhosa. Dona Mana venceu essa doença há 11 anos e ela transformou isso, sabe no quê? Numa força para ajudar outras pessoas. Todos os anos, todos os meses ela entrega a cesta básica, todo ano ela leva presente para a mulherada e para os homens que estão internados lá no Hospital do Câncer, lá em Pernambuco, onde ela foi atendida. Então, ela transformou isso numa força poderosa para mostrar para as pessoas que é possível sim vencer. Então, o nosso objetivo hoje é que você entenda que mesmo diante de um diagnóstico terrível como esse, que a gente sabe que é, porque a gente sempre fala sobre isso, parece que a doença já é uma sentença de morte, né? Tem gente que não fala nem, a Olga está aqui com a gente, sabe disso, tem pacientes, nós já falamos sobre isso. Tem gente que não fala nem o nome. Né? Você vai começar a fazer um tratamento e você fala, eu tenho aquela doença. Então, existe isso ainda? Existe. Mas cada vez mais, né, doutor Jorge? A tua frase está cada vez mais próxima da gente ver realizando. Os médicos estão começando a perceber a importância da humanização no tratamento. Por isso que essa campanha desse ano é tão importante com esse nome, Sua História Será Ouvida, que a ideia é essa, é humanizar. E a tecnologia que, graças a Deus, também tem avançado para nós vermos cada vez mais Rafas no mundo, né, doutor? Boa tarde. É isso aí, Keila. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. E você falou coisas muito importantes mesmo, Keila.
a questão da fé, a questão emocional, ela é muito importante no tratamento, né? Agora vocês devem ter acompanhado na mídia, na imprensa, a Preta Gil, que é um caso que tem dado muita repercussão, né? Teve alta ontem, e o que ela mais agradeceu do hospital foi exatamente a maneira com que ela foi cuidada, o carinho com que ela foi cuidada e o quanto aquilo emocionalmente para ela foi importante, né? Ela não falou que ela estava num hospital que tinha recursos tecnológicos acima da média, mas ela falou das pessoas que estavam ali cuidando dela. Dos cuidados. Dos cuidados, né? E isso é muito importante, de fato. Isso cientificamente provado, viu, Keila? A gente, quando está, por exemplo, estressado, quando a gente está passando por algum problema, a gente desenvolve doenças. A herpes, ela é muito comum, né? Então, o paciente que tem herpes, por exemplo, quando ele está lá passando por um período de estresse, a imunidade cai e a lesão aparece. E as outras doenças a mesma coisa. Então, se a gente tem alguma coisa a se apoiar, né? Se a gente tem fé, e a fé ajuda muito isso, nossos níveis de imunidade são melhores e as respostas ao tratamento também são melhores. E nós estamos falando de um universo muito grande, né? Nós temos a cada minuto pelo menos 40 novos diagnósticos. Tem uma perspectiva de até 2050, mais de 35 milhões de casos no mundo e mais de 1.150.000.000 no Brasil. A gente tem um número de mortes grande também, ainda tem, né, doutor? Que são 9 para cada 9 homens uma morte, para cada 12 mulheres uma morte. É grande, mas a gente tem visto cada vez mais, que é o que a gente quer reforçar, essa junção de coisas, de rede de apoio, de pessoas no hospital que tenham esse amor e da fé de cada um mesmo para transpor isso, né, doutor? Exatamente, Keila. E esses números, apesar deles serem enormes, eles também são mais frios, né? Porque hoje a gente faz mais diagnóstico do que fazia anteriormente. Ah, tá. E aí é claro que proporcionalmente a gente tem mais mortes, mas hoje se cura muito mais do que se curava 10, 15 anos atrás. Então, antigamente, você estava até falando com a Olga, as pessoas até não falavam dessa doença porque ter câncer era um sinônimo de morte. E hoje não mais. Hoje a gente cura mais pessoas com câncer do que elas morrem. Então, a gente tem mais níveis de cura do que pessoas que vão a óbito. É uma realidade que tem sido mudada nos últimos anos e que a gente também precisa desmistificar, porque quanto mais a gente desmistifica, mais os pacientes vão procurar auxílio, mais as pessoas fazem diagnóstico precoce e as chances de cura aumentam ainda mais. Você tinha medo de falar também, Rafinha? Rafa, obrigada primeiro, antes de fazer pergunta, estou muito feliz de você estar aqui. Que bom ver você pessoalmente, ver que você é mais linda ainda pessoalmente, tão inspiradora. Estou extremamente feliz de você estar aqui hoje, porque a tua história é uma história que faz com que a gente se anime, assim como a Dona Mana, por isso que eu pedi para a Dona Mana entrar. A Dona Mana é mais velha que você, já é avó, então é uma outra situação e de um momento em que as pessoas têm muito mais preconceito e que o tratamento é bem diferente também no Nordeste, que a gente sabe que as dificuldades também são grandes. Quando você recebeu o diagnóstico, você estava sentindo mal e tal, que o médico te falou, é câncer. Assim, quando eu recebi o diagnóstico, foi sozinha, porque aqui Você estava sozinha? Não, foi no celular mesmo. A gente estava no mercado, né? A gente estava no mercado e aí tinha saído o resultado da biópsia no aplicativo. E aí eu, curiosa... Abriu? Eu abri Pelo antes de amor de mostrar Deus. pro médico. E aí eu esperava o linfoma de Hodgkin. Eu já sabia que era câncer, né? Porque pelo formato do tumor a gente já tinha essa ideia. O médico já tinha falado. Já tinha, a gente já sabia que era, mas assim, estava ainda em investigação. Certo. Sabia que era algo no câncer, porque na biópsia a gente teve muita dificuldade relacionada à anestesia, essas coisas. Mas quando eu descobri, aí acho que a ficha caiu, assim. Aí eu chorei, mas depois subi para casa e aí... Lembrou do seu tio? Então, aí ligaram do hospital que meu tio estava internado e aí o meu esposo foi lá, porque ele não tinha uma rede de apoio, assim, né? Como eu tive, como muita gente não tem também. E aí meu esposo foi lá. Quando ele chegou no hospital, demorava, mas pela demora a gente já sabia que vinha uma má notícia. E aí, umas 2 horas depois, assim, que eu descobri o câncer, o meu tio faleceu. Aí, quando meu esposo falou, e eu tinha que avisar minha tia, né? Aí, nossa, aí eu não sabia o que fazer. Ficava andando para lá e para cá dentro de casa. Aí eu desci, avisei minha tia. Ainda fui atrás dos filhos, ainda doente de madrugada. Nossa, fui atrás dos filhos dele.
porque meu esposo não podia ficar no hospital, né? Eu no E dia, você não no deu dia nem tempo seguinte, de absorver o seu próprio diagnóstico. no dia seguinte eu ia falar com o médico e, assim, eu sou da Zona Leste, o ICESP é aqui na Paulista, então eu falei, meu Deus, e agora? E aí, de manhã eu fui tentar comer e aí eu não comecei a engasgar, começava a engasgar, aí eu tive noção, assim, que já estava bem avançado com esses engasgos, porque o tumor, ele já estava esmagando tudo, né? E aí eu engasgava e aí todo mundo tinha ido resolver essas coisas, assim, do meu tio. E aí só tava meu irmão. E aí eu tava asfixiada, né? E aí meu irmão me ajudou. E aí ali eu falei assim para ele sobre o linfoma. Ele ainda não sabia. E aí chorei um pouquinho, mas depois também eu me enxuguei as lágrimas e tinha que enfrentar. Quando o meu tio faleceu, eu tive uma escolha, né? Ou eu agi que nem ele, porque ele praticamente se suicidou. Ele não ia assim nas consultas, ele não queria, não tinha vontade de viver. Uma das últimas mensagens que ele mandou para mim foi assim: se Deus quiser, nós dois vamos ser curados, né? Ele ainda soube do câncer, mas não soube qual que era. Tá. E era a tireoide no caso dele. E, assim, o câncer na tireoide não é tão, assim, agressivo. Não que não seja, mas não é tão agressivo. Então, assim, para chegar no nível que chegou, foi praticamente, assim, uma entrega dele. E quando aconteceu essa situação, eu chorei no momento, mas não tinha muito o que fazer. Eu levei muito também na brincadeira, depois peguei o celular, brincava de como eu ia ficar careca com meu filho mais velho, porque não tinha o que fazer. Seu filho mais velho tinha 2 anos? Não, o mais velho tinha 7 anos. E o pequeno 10 meses? 10 meses. Eu tinha acabado de parar de amamentar ele, ainda bem, porque eu amamentava, então ia ser um pouco difícil, né? Mas aí essa questão, assim, foi a preocupação também, o que ia ser dos meus filhos, com quem ia ficar, meu Deus, aquele desespero de ter uma ajuda, ter um apoio, porque dá um certo desespero. Aí a gente começa a pesquisar na internet, aí eu fui na médica, e aí ela começa a confirmou. pesquisar na internet sobre a doença. Isso é o pior. Daí você já a internet já te mata mais rápido. Já. Esse é um problema da internet, que a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Porque a internet ela te dá um panorama de algo, né, doutor? Que é a parte científica. Cada organismo, de uma forma, a maior prova é você mesma. Isso. Então, quando você opta por fazer isso, você já começa a sentir todas essas dificuldades, né, do dia a dia. O Michel vai conversar um pouquinho com a gente também, porque tem uma história no meio dessa história que eu acho importante a gente destacar. Mas quero ir lá para Gravatar para colocar a nossa Mana na nossa conversa. Tudo bem, dona Mana? Tudo bem, meu amor. A senhora está ouvindo bem a nossa conversa aqui? Estou ouvindo bem, bem. Dona Mana, nós estamos falando de regiões diferentes. Eu achei muito importante colocar a senhora nessa conversa, porque a gente sabe que, assim como em alguns lugares mais distantes da capital, ou melhor, do centro de São Paulo, como a própria Zona Leste, existe uma dificuldade no tratamento que a Rafinha teve lá também, e a gente sabe que no Nordeste também não é fácil. Quando a senhora descobriu a doença, 11 anos atrás, como é que foi para a senhora? A senhora teve esse impacto como Rafa teve, ou até por ser um pouco mais velha, a senhora tirou de letra e falou, não, é só mais um problema e vamos que vamos? Não, no comecinho, quando eu descobri, foi o impacto que a gente pensa que é a sequência da morte. A senhora ficou com medo também? Fiquei com medo também. Fiquei com medo porque eu tinha perdido não, né? Eu tinha guardado uma irmã. A senhora já tinha perdido a sua irmã? Eu tinha perdido uma irmã com câncer. Sei. Aí depois foi. Aí quando eu descobri, eu fiz o quê? Eu fiz feito Rafa. Eu chorar, a gente chora. Vamos que não é fácil, a gente recebeu o diagnóstico do câncer. Fiquei um pouco para baixo. Mas eu fui à minha igreja. E fiz o clamor a Jesus. Sei. Clamei. Esperei com paciência. Tinha aquele Salmo 40. Diz assim: espere com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e me ouviu no clamor. Quer dizer, a senhora se agarrou na fé, né, dona Mana? Me agarrei na fé. Certo. E a senhora,
Demorou muito tempo o seu tratamento para a senhora ficar bem e começar a cumprir a promessa que a senhora fez de ajudar outras pessoas? Mais ou menos 7 meses de tratamento. Não entendi. 7 meses de tratamento. 7 meses de tratamento. Depois do tratamento, a senhora, quando já viu que estava tudo bem, já começou a ajudar outras pessoas? Vocês têm umas imagens da dona Mana? Foi verdade. Comecei a minha missão, ajudar outras pessoas. E incentivar outras pessoas. É lindo o trabalho que a dona Mana... E é lindo o trabalho que a dona Mana está fazendo, só para você ter uma ideia. Aí são algumas imagens, porque todo ano, no final do ano, dona Mana leva os presentes para as mulheres que estão internadas no hospital onde ela foi atendida, que é o Hospital do Câncer lá de Pernambuco. Daí ela participa de uma... Senhora? O Hospital do Câncer de Pernambuco, o HCP. O Hospital do Câncer de Pernambuco, né? E daí, o que ela faz? Ela leva os presentes que você viu, ela tem um ensaio fotográfico que ela faz para ajudar na campanha, ela se mexe mesmo. E faz palestras, e faz essas fotos, que é para incentivar as mulheres, para que as mulheres melhorem a autoestima. E é um trabalho que ela tem feito desde que ela melhorou, que é o que Rafa está começando a fazer, porque a Rafa está montando um grupo também para ajudar outras mulheres, já tem mais de 50 mulheres inscritas. Quer dizer, é uma maneira de vencer todos os dias, né, dona Mana, que a senhora tem feito, né? É verdade, é verdade. Aí eu faço isso aí, feito o Rafa falou, e ela vai começar agora, e eu já comecei para o quê? Uns 8 anos. Passei mais ou menos um ano, 7 meses de tratamento, né? Mais ou menos um ano. Aí quando eu passei mais ou menos um ano, eu disse, agora eu estou boa, mas eu vou fazer... falar para o povo o que Jesus fez comigo e incentivar outras mulheres que agora estão passando pelo momento que eu passei. Dona Mana, eu quero que a senhora fique aí, que depois nós vamos falar da sua família linda, que a gente tem umas fotos lindas aqui da sua família para mostrar, porque eu sei que família é super importante, que é essa rede de apoio que a gente fala, né, Olga? Da gente entender que, e o doutor sempre fala sobre isso, quanto mais pessoas você tiver ao seu redor, é que muita gente vai embora mesmo e se assusta. Não sei se aconteceu isso com você com relação a amizades, mas muita gente se assusta e vai embora, né, Olga? Sim, muita gente ainda tem o preconceito de que isso é uma doença contagiosa. E muitas vezes, não só por pensar que é contagiosa, mas por pensar que pode se deixar influenciar pelo sofrimento da pessoa que está com câncer e ela não vai ter condições de ajudá-la da maneira como ela gostaria. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela até não se afasta por mal, por ela não ter uma condição emocional para... Exatamente, ela não tem algo uma... do tipo, nossa, se a pessoa morreu, eu vou sofrer mais ainda. Né? Exatamente. Que então, entra naquela história da sentença de morte, de novo, que a gente falou. Deixa eu me afastar para eu já ir me acostumando, porque em algum momento, daqui para frente, essa pessoa vai embora. Né? E ainda existe esse preconceito enorme de que câncer é um atestado de morte. A gente sabe que não. Mesmo com todas as mudanças, né? Mesmo com todas as mudanças. Né? Então, o que é importante, né? Para a pessoa que está com câncer, nesse momento, ela precisa se sentir amada, querida, ela precisa de atenção, ela precisa de pessoas estimulando ela a fazer o tratamento, porque muitas vezes todo mundo em volta está estimulando essa pessoa, mas essa pessoa, como você mostrou em relação ao seu tio, né? A pessoa fala assim, eu vou morrer mesmo de câncer, então para que eu vou fazer o tratamento? Então, a própria família, a própria rede de apoio também estimula a pessoa que está sofrendo com câncer a seguir o tratamento corretamente. Né? E estar presente no dia a dia. Não é simplesmente, começa no primeiro, segundo dia, depois cada um vai seguir tua vida. Não, esteja presente na vida dessa pessoa, porque isso é muito importante para ela. Né? A atenção, o carinho, como bem disse o doutor, né? No hospital você precisa se sentir acolhido, mas você também precisa sentir o acolhimento das pessoas que vivem ao redor de você. Então, você precisa de visita, se você fica no hospital. Né? Quantas vezes eu vejo, né, quando eu vou visitar algum paciente, alguém, eu vejo pessoas ali, quando abre a porta, elas arregalam o olho pensando que é alguém da família, que é alguém querido, e, de repente, elas só olham e falam, não é. Né? Então, elas ficam esperando esse contato. Então, mais importante até do que todo o tratamento, do ponto de vista psicológico, é você se sentir querido e amado e as pessoas torcendo por você. Eu queria falar um pouquinho da história de amor de vocês, Michel e Rafa, porque eu acredito muito que o amor ele transforma as situações.
E vocês têm praticamente a vida de vocês toda juntos, porque vocês se conhecem há 10 anos, vocês têm 20 e poucos anos, quer dizer, vocês se conheceram praticamente crianças, né? Vocês estão juntos desde pequenos, na verdade, né? Vocês já eram conhecidos antes de namorar, né? Isso, a gente se conheceu na igreja. Fui num culto de jovens, conheci o irmão dela na feira, trabalhava na feira, tinha 15 anos. Aí a gente fez uma amizade, ele começou a ir para a igreja por conta dela, que ela levou ele para a igreja, aí a gente era de outra igreja. A gente se uniu tudo, falou, vai ter um culto de jovens lá na nossa igreja, tá, vamos lá. Eu fui. Aí eu vi ela lá, falei, moça bonita, ela chama atenção, ela é linda, né? É linda. Né? Não tem já como, era, né? Com 15 anos era bonita, já era bonita, né, Michel? Aí, beleza, a gente foi, passou, tudo bem. Aí vi ela na feira, ela passou na feira, falei, olha ela aí. Olha ela de novo. Tudo bem e tal. Aí foi dali a gente começou a conversar, bater papo, aí eu pedi pra sair com ela, né? Falei, vamos sair e tal, né? Ir no shopping, se ver, né? Aí o pai dela falou, não vai não, quero que você venha aqui falar comigo primeiro. Também a menina tinha 15 anos. Não vai sair não, isso. Ela tinha 14, né? 14 anos, né? Isso. Não, ela não vai não, você vai ter que vir aqui para falar com ela, né, e tal. Aí eu fui lá, conversei com ele, ele falou que nós não ia namorar. E não deixou? Não deixou. Ah, meu Deus. Aí o irmão dela que me ajudou ainda falou, não, pai, eu conheço ele é gente boa e tal, ele trabalha comigo, ele deu uma força, ele é santista e tal. Ele é santista. Aí eu consegui, graças a Deus, eu consegui. Aí a gente foi entre trancos e barrancos, até hoje nossa história teve muitos altos e baixos. Mas vocês namoraram quanto tempo até ter o primeiro nenê? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Daí vocês foram morar juntos? Ou vocês se casaram? A gente foi morar junto. A gente se casou. Porque você era menor quando você engravidou, né, Rafinha? Aí ele até... A gente queria casar, mas meu pai falou que não ia assinar. Eu não vou assinar. Não deixou? Não deixou. Vou deixar minha filha casar com 15 anos, 16, 17 anos, nada, né? Não queria não. Mas aí a gente acabou se separando, né? Eu acredito com falta de maturidade também. A gente não tinha maturidade para estar morando junto. Então aí... Quanto tempo vocês ficaram separados? 3 anos. 3 anos. Nossa, bastante tempo. Isso. E você já tinha um nenê? Já tinha um bebê. Certo. Legal. Aí vocês se viam para encontrar o nenê, tudo certo, mas não ficavam juntos? No começo, sim. Aí depois, não, assim... eu era o pai dele, no caso, que buscava, né? Então vocês ficaram de relações cortadas mesmo? Isso. Aí, quando foi mais ou menos em 2020, né? 2020. Não, 2021. 21. Aí a gente... Pandemia. Depois, Foi no finalzinho. Foi no finalzinho já da pandemia. Aí a gente tentou de novo. Fomos para morar em Campinas, ele ia trabalhar lá. E aí, até agora, e eu acredito que... Daí vocês voltaram. Isso. Certo. E as coisas foram se encaminhando, se ajeitando. Sim. Tava tudo certo até a doença. E a gente tava bem. Você teve um nenê. Aí eu voltei para cá, para a Zona Leste, porque eu ficava mais aqui do que lá. Porque minha avó que me criou, né, ela tem Alzheimer. Então eu ficava mais com a cabeça aqui. Teve uma vez que eu fiquei 1 mês aqui, grávida. Nossa, e aí ele ficava lá sozinho, e aí a gente falou, não, vamos voltar. Aí a gente voltou, eu ficava com a minha avó, só que eu comecei a ficar doente, e estava bem naquela época de dengue, sabe? Certo. Meu filho teve aquela dengue hemorrágica. E aí foi tudo ao mesmo tempo, a minha avó com Alzheimer, e o meu filho com a dengue hemorrágica, e eu muito doente, ainda não sabia o que era. Então, e ele precisava trabalhar, né, porque a gente tinha acabado de vir para cá. Então, foi bem difícil, assim, de início. Aí, no começo, ele começou a faltar muito em trabalho para ir comigo no médico. Que a doença não tinha nada a ver, ou já poderia ter, na época, você não sabia ainda? Eu não tinha certeza, mas a gente já desconfiava. Mas, mesmo nesse período, antes do diagnóstico? Eu ficava assim, eu estava muito debilitada, muito magra, só que, assim... eles nunca falaram que tinha... Eu já tinha feito a tomografia, já estava o tumor lá, mas não me falaram. Houve muita negligência médica também. Então, foi assim, mais ou menos uns 2 meses para eles me contar sobre o tumor. Que daí já foi em 2023. Isso. De início, o tumor estava 6 centímetros. Quando eu fiz o exame de novo, já estava 9. Então, é muito rápido, assim, para aumentar, né? E só tinha no tórax, depois já estava espalhado. Bem espalhado. Eu contei toda a história porque eu queria entrar em algo muito importante, que a Olga também não sabe ainda, nem o doutor, porque eu não tinha comentado com eles. Mas eu quero que você entenda que quando, às vezes, a gente tem um problema muito sério,
E a perda, a possibilidade da perda de alguém que a gente ama, desestrutura a gente. Foi o que aconteceu com o Michel. Porque o Michel começou a se dedicar a cuidar da Rafinha num problema que ele não sabia ainda o que era. E com as 2 crianças pequenas, que tinha um menino de 5, 6 anos e a criança de 10 meses. Quando o Michel perdeu o emprego, você desestruturou mesmo, né, Michel? Essa vontade de morrer que você teve, essa tentativa de suicídio, como é que foi isso na tua cabeça num momento como esse? Porque você tinha 23 anos, 23 anos, 24, né, Michel? 24. É muito difícil isso, né? Como que você conseguiu superar tudo isso, Michel? Foi ela, sinceramente, ela que me acolheu. Ela mesmo estando naquele momento ruim, ela sempre me acolhia, ela sempre me ajudou. Então, você teve medo, Michel? O que te dava mais medo? Tive desespero, uma sensação vazio, sabe? Quando você não sente nada assim, você tipo fica cego de tudo. E não, porque isso é uma coisa que a pessoa é uma ingratidão, sabe? Quanto com Deus, quanto contigo mesmo. Você querer deixar de viver, você querer deixar de existir, que a vida é uma coisa de... Que achar que é só aquele caminho, né? Sim. E, aliás, ninguém morre, né? A gente só parte para outro lugar, a vida continua. Porém, então, eu fiquei como é que diz? Sem chão, assim. Eu falei, não quero mais, não olhei para o lado, não olhei para o outro. Entendeu? E como se você fosse perder tudo mesmo. Como se já não tivesse mais nada. Isso é tipo uma maquiagem, uma venda que colocam nos nossos olhos para nos destruir. Não aprendi isso. Então dou muito valor à vida, agradeço a Deus todo dia por ela, pela minha esposa, pelos meus filhos, entendeu? Porque eu não vivo sem o sorriso do meu esposo, ou da minha esposa, o sorriso dos meus filhos, dos meus meninos, é tudo para mim. Eu chego em casa em alegria, é papai. E naquele momento você ficou cego. Então, tipo, isso é uma coisa que eu mesmo vejo, me dá uma agonia, sabe? Uma coisa só de imaginar a situação que eu me deparei, que eu vim chegar. Mas então, não é raro, né? Não é raro, né, doutor Jorge? Eu estou falando isso porque, às vezes, você passa por uma situação como essa e você fica mais perdido porque acha que é só você. O que aconteceu com o Michel é muito mais comum do que a gente imagina. Só que muita gente não tem coragem de admitir. E, muitas vezes, por isso que se mata. Não é, doutor? Porque não tem coragem de falar, não, peraí, o que está acontecendo? Vou me apegar a ela, vou me apegar a Deus. Não é, doutor? Que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Isso é muito importante mesmo, Keila. E essas oscilações emocionais, elas são muito comuns num paciente que está doente ou num familiar que está doente, né? Vão ter dias que aquele paciente ou que aquele familiar vai estar mais otimista, mas vão ter dias que eles não vão ver luz no fim do túnel mesmo, né? É uma doença que, de fato, há risco de vida. E aí você pega uma família jovem, uma menina de 24 anos, né, que cheia de vida pela frente, que as perspectivas de vida dela eram ter outro filho, arrumar outro emprego, melhorar a casa, comprar um carro, e começa a pensar de fato da possibilidade de morte. E é claro que isso abala absurdamente a família, principalmente quando é a mulher, né? A mulher geralmente é a base familiar, né? Então, se você pegar crianças que perderam um pai, tem um trauma, mas crianças que perderam a mãe, geralmente esse trauma é muito maior. E de fato a mulher é a base emocional ali do lar, né? Então, um rapaz jovem, né, que tinha outras perspectivas e outros sonhos, começa a se ver com a possibilidade da esposa falecer, de ter que arcar com 2 crianças pequenas, e eu sou pai de crianças pequenas também, por mais dedicado que nós somos, né, a gente não tem aquele mesmo tato com as crianças, então é natural essas angústias emocionais, e por isso essa rede de apoio é muito importante. É muito bonito ouvir a história deles, né, eles vão contando aqui, a gente vai aprendendo, né, vai admirando. Porque de fato a doença ela traz muitos ensinamentos. Eu acabei virando oncologista porque minha mãe teve câncer quando eu era adolescente, né, e aquilo foi tão traumático para mim que a gente transformou aquele problema depois uma missão, né? E isso impacta de fato muitas famílias. Então a história deles é uma história muito comum, muito bonita, mas muito comum, e uma história de sucesso, né? Um filme de sucesso. Porque hoje a Rafa está bem, enfim, ele está muito bem. Isso tem que servir de inspiração para as pessoas que não estão assistindo, porque com certeza tem muitas pessoas assistindo a gente agora que estão doentes ou que têm um familiar doente e que passa por essas oscilações emocionais que são normais. Você não está sozinho. Exatamente. Ninguém que tem com câncer ou com outra patologia e outro diagnóstico fica emocionalmente bem todo dia. Pelo contrário, tem momentos que está mais otimista e fala, não, olha, vai dar certo, eu vou vencer, teve uma consulta boa,
mas tem dias de que fala, puxa, vai dar tudo errado, não vai dar certo, né? E por isso esta rede de apoio ela é muito importante, para quando a gente se sentir enfraquecido emocionalmente, a gente ter pessoas ali que nos influenciam de maneira positiva. Porque acontece também, viu, Keila, muitas pessoas que influenciam a gente de maneira negativa. É o que eu falei, a pessoa já mata a gente, né? Exatamente. Principalmente pessoas que geralmente não são da família, mas são próximas. Então, um vizinho, um amigo, que às vezes nem por maldade fala, poxa, olha, tem uma prima minha que teve um câncer também e faleceu, não foi bem? Pelo amor de Deus. A internet, né? E as pessoas têm que entender. Não vai contar de quem curou, né? Vai contar de quem morreu. Sempre assim. Pelo amor de Deus. E as pessoas têm que entender que as doenças são individuais. Hoje a gente trata os pacientes de maneira individualizada. Então, um câncer de pulmão tem muitos subtipos de câncer de pulmão que a gente trata de maneiras completamente divergentes e que respondem de maneira diferente, né? Então tem muita cautela com a internet, com as informações que não são passadas por de fato um médico experiente, né? A Rafa falou, por exemplo, teve negligência médica. O que acontece hoje é que a grade curricular da Faculdade de Medicina no Brasil não prepara os médicos para o paciente com câncer, né? Então muitos médicos eles têm poucas noções técnicas em relação conhecimento mesmo. Exatamente. E isso também acaba dificultando muitas vezes até a maneira de você conversar com o paciente, né? Então, precisa ter muita cautela em relação às informações que vêm, né? Essa rede familiar ela é fundamental, a religião também é muito importante, tanto que hoje todos os hospitais têm lá uma capela, tem um lugar lá para as pessoas se aproximarem de Deus, enfim, daquelas suas crenças, né? A maneira que a medicina tem tratado essa patologia cada vez é mais multidisciplinar, né? Com psicólogos, não só com médico, mas com toda a rede de apoio técnica e a importância da família. Todo paciente com câncer, eu costumo dizer, a família inteira fica doente. Todo mundo que ama a pessoa está doente junto com ela, né? Uhum. A gente tem algumas imagens aí, inclusive um vídeo. Eu nem precisa pôr o áudio, Danilo, só deixa o vídeo que eu quero contar essa história da Rafa, porque o que aconteceu foi o seguinte. Quando a Rafa começou a fazer o tratamento, na verdade, tudo bem que ela foi fazendo o que foi mandado e tal, mas chegou num ponto que os médicos não acreditavam mais numa possibilidade de cura, né, Rafa? Na verdade, não acreditavam na possibilidade de vida, que foi o que falaram para você. E depois a Rafa fez esse vídeo, que você vai ver que tem imagens da Rafa na cama do hospital e tem imagens depois Enquanto ela vai contar, você vai ver que é mais ou menos dentro do que aconteceu até agora. Porque você foi internada, daí depois você recebeu alta, depois da quimioterapia, certo? E você passou mal de novo, você teve febre, né? Isso, eu fui internada, a primeira vez que eu fui internada, que uns 2 dias antes de eu descobrir a pneumonia. Só que quando eu descobri a pneumonia, eu demorei um pouquinho assim para procurar ajuda médica porque eu achava que era a reação da quimioterapia. Eu tinha acabado de fazer quimioterapia, então para mim era alguma reação. Eu estava com febre e eu tossia, que eu assim, né, passava muito mal. Então, aí eu comecei a tomar umas injeções que eles passam para a imunidade aumentar e achei que iria resolver. Só que aí avançou muito, a gente voltou para o hospital e nisso que a gente voltou para o hospital, aí ele foi liberado para ir para casa, eu ficava preocupada com as crianças. Que foi aquela hora daquela cama, do começo desse vídeo, né? Isso. E ele até gravou um vídeo, assim, que foi esse vídeo que passou com a Que era agora. você dando tchau para ir embora para você eu tava dormir. brincando ainda, eu levo muito assim. Esse vídeo aí que você está vendo, esse pedaço exatamente, foi na hora que aconteceu o que nós estamos contando para você agora. Ela deu tchau para o Michelzinho ir embora, cuidar das crianças, porque ele não podia ficar lá, que ela ia dormir. Ela estava isolada, porque eles não sabiam o que ela tinha, se era uma bactéria, se era Covid ou se era pneumonia, o que era. Então ali ela ficava isolada para ela não pegar mais nada e também não transmitir Daí mais nada. Daí você foi embora. Eu não pude ficar. E o médico falou o que para você nessa noite aí? Aí, mais ou menos algumas horas depois, eu tô vendo eles mexeram na cama e me levando para uma sala, né? Era uma sala sozinha. E aí eles falaram assim, que ia me entubar. Eu falei assim, não pode esperar amanhã porque eu preciso me despedir do meu marido, dos meus filhos. E aí ele falou assim que amanhã eu não ia acordar. Ele falou assim, amanhã você não vai acordar. E aí eu falei, não tenho o que fazer, eu não posso ligar para ele, por favor, me vê um celular. Aí ele veio com o celular, até hoje a gente não sabe de quem que é.
E aí eu coloquei o meu número de telefone, contando com a sorte que o meu celular estivesse ligado, né? Para você se despedir. Porque eu não lembrava. Quer dizer que eles falaram para você se despedir dele? Falaram para mim. Aí eu liguei, e aí ele não atendeu, não sabia de onde que era. E aí ele mandou uma mensagem, que tá até aí essa mensagem, que é do hospital. E aí ele atendeu. E aí eu só falei, né, que eu amava ele muito, que queria que meu filho mais velho, principalmente, que é o que ia mais sentir falta por causa das lembranças, soubesse quanto ele era incrível para mim, né? Porque era 5 minutos para você decidir o que você vai fazer, como se você tem 5 minutos antes de morrer, e você sabe disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar nas crianças, não tem o que fazer. E aí eu pensei, na hora, na minha cabeça, assim, eu tenho 5 minutos, eu vou me despedir rapidinho, vou pedir misericórdia, porque é automático isso. Então, eu só orava e falava para Deus me dar misericórdia, só misericórdia. E aí eles começavam a mexer em mim, né? E aí eu vi que ele depois falou com o Michel na ligação, mas aí depois eu apaguei. Apagou. Aí apaguei isso. Até que foi falado muito aqui sobre, assim, né, o auxílio, assim, da família, e era como se fosse que eu sonhava justamente com quem eu queria a presença. Ela sonhava muito com meu pai, então, assim, o coma, a intubação, assim, é um processo muito traumático. Eu sempre fui muito positiva, muito positiva. Eu acredito muito que o câncer se vence na mente. Não, assim, medicação. Tudo bem, tem o auxílio da medicação, mas eu acredito que primeiro tem que ser vencido na mente. Eu sabia disso. Então, assim, ali eu precisava ter a certeza da cura para poder ser curada. E eu tinha certeza que eu estava curada, mas depois do coma, aí, é como se fosse que a minha fé estremeceu. Eu achava que eu ia voltar para aquela situação. Por conta do que você ouviu, na verdade. Né? Isso. Por você ter ouvido que não voltaria, né? Isso. E aí, no primeiro dia de coma, minha mãe foi me ver. Desmantelasse tudo que você tinha. Aí, minha mãe ficou sabendo no dia seguinte, né, que eu estava entubada. E aí, no primeiro dia, já falaram para minha mãe que ia dar 24 horas para eu ter uma resposta. E aí, minha mãe ficou desesperada, começava a gritar, e ela me contando hoje, né, porque eu não conseguia, assim, ouvir, né, mas ela conta. E eu me lembro de uma vez também que eu acordei durante o coma, arranquei o tubo, não sei se saiu tudo, mas eu me lembro. E algumas vezes também dei alguns trabalhinhos, né? Mas... Michel, mas e daí quando você recebeu esse telefonema, como que foi para você? Que já tinha vindo de toda aquela história, que estava se recuperando e se agarrava nela. Como que foi para você? Eu não esperava, né? Porque eu nunca passei por isso. Então, não fazia noção do que era um coma. Eu fui saber mesmo, realmente, no outro dia, quando eu cheguei lá no hospital. Que, como a pessoa vai para a UTI, só pode visitar das 4 em diante, depois das 10 horas. Aí eu saí do trabalho e fui lá, a mãe dela já estava lá já. Aí eu cheguei, olhei assim, ela estava num quarto sozinha, que ela ainda estava isolada, né? Que era bactéria que eles ainda não sabiam o que era, então ela ainda estava lá sozinha. Aí eu cheguei, olhei, tipo, fiquei sem reação, sabe? Mas aquilo que o médico tinha falado para ela, ele falou para você? Não, ele falou para a mãe dela. Eu cheguei, o médico já tinha passado. Ninguém ele tinha falado isso para você, então? Não, o médico, eu conversei com ele depois, num plantão da noite, porque eu pedi para me ter mais informações. Você entender melhor. Aí, tipo, no primeiro dia, para resumir rápido, eu fiquei lá, não tive muita notícia, a mãe dela me falou isso, eu também fiquei em desespero, eu não aceitei. Na hora eu orei, repreendi. Eu tenho muita fé em Deus também. Ela me ensinou a ter muita fé em Deus, ela me ensina muito, ela é uma mãezona para mim, não só uma mulher, ela é uma mãe, irmã, companheira, ela é tudo isso em uma só, ela é sensacional. Aí, na mesma da hora eu não aceitei, eu repreendi, pedi para Deus nos ajudar e tudo mais. Aí beleza, aí eu perguntei pro médico no outro dia seguinte, tá melhorando? Como é que tá? Isso aqui é para quê? Isso aí que você tá colocando aqui, remédio? Desesperado, querendo saber de tudo. Eu acabo sendo até meio chato. Eu peço desculpa para eles, porque na hora é o desespero, assim, sabe? Né? Nem por maldade. Aí o médico falou, ó, no segundo dia a gente deu um passo para frente e tal, subiu um pouquinho a saturação dela, deu para diminuir um pouco a marca. Quando ele diminuiu, estava em 86, que ela estava usando 96, 99%, 98% da máquina de saturação. Aí, no outro dia que eu cheguei lá, no terceiro dia, ele falou, ó, aquele passo que a gente deu pra frente, esquece, a gente acabou de ir pra trás, a gente regrediu. Aí, tipo, eu cheguei lá já mó feliz, né, tipo, vai andar, né? E minha esperança, minha expectativa era que ela, acordasse ali, sabe, e pronto, mas não foi assim, Deus, ele... Quanto tempo demorou esse sufoco? Foi 9 dias.
Que parece uma vida, né? Parece uma vida. Eu ainda chutava 5 dias. E eu tô com os meninos em casa e às vezes eu ia trabalhar, aí saía do trabalho mais cedo, ia lá ver ela. Mas eu sempre falava pra todo mundo que ela ia vencer. Mesmo vindo dúvidas que vêm na nossa mente mesmo, pra gente mesmo, pra nos confrontar, eu sempre repreendia isso, porque ela própria falou, eu vou vencer e tal, vou ficar careca. Eu falei, quem vai ficar careca? Vai nada, tá ligado? Nem levava muito a sério. A gente tem imagens da Rafinha careca. Pode colocar na tela. Essas imagens são de quando você recebeu alta? Não, essa daí foi antes. Foi quando eu raspei, no dia que eu raspei. No começo, ele raspou primeiro a cabeça. Aí não, aí eu já estava mais abatida, foi no final. Você raspou a cabeça junto com ele raspou primeiro, eu cheguei em casa e já estava raspada. Porque ela estava lá e ela penteava o cabelo e saía aquele bolo de cabelo, sabe? E ela olhava assim e tal. Ela vai ficar careca e... Vamos dar um jeito nisso rápido. Aí ela foi lá, acho que na tia dela, e peguei a maquininha que tinha lá em casa, fui, raspei o cabelo e tal, tomei um banho. Eu falei, vida, pega uma toalha pra mim. Ela apareceu com a toalha, ela, não acredito, põe de volta. Eu já tava careca, sabe? Daí você foi e cortou, já raspou também? Aí no dia seguinte, eu já separei ali a minha roupa, falei assim, eu vou fazer um vídeo porque eu vou raspar. Eu ainda brincando, aí eu raspei mesmo, assim. No começo, assim, mas eu achei que foi melhor pra mim, menos traumático. Eu acho que eu não gostava de lembrar que eu tava doente, eu agia como se eu não tivesse. Então, eu vendo o cabelo cair, eu abaixava a cabeça e estava caindo o cabelo. Então, acho que foi melhor quando eu raspei. E eu gostei, eu só andava careca, eu andava assim, ó. Eu só andava desse jeito. Era muito difícil usar lenço, só quando tava muito frio, porque é gelado. Mas, de resto, eu andava mais assim mesmo. Dona Mana, a senhora também raspou a cabeça, a senhora também encarou numa boa essa transformação visual. Porque eu vejo que até nas fotos que a senhora faz faz questão de mostrar para as mulheres a cirurgia e está tudo bem e a gente se ama da mesma forma. Como é que a senhora trabalhou isso para chegar nesse estágio de despreocupação? De que isso não é o mais importante e tudo bem? Pronto, eu reagi também assim. Para mim, não tinha reação. Meu cabelo, quando começou a cair, que eu passeava a mão na cabeça, que pegou cair, eu também raspei minha cabeça. Raspou também? Carequinha também. Rapei também. Agora, a senhora tem 2 filhos, já tem 2 netas, tem o seu marido por perto, a gente tem umas imagens aí da família toda. Como é que foi essa rede de apoio? A Rafa contou a história dela com o Michel, a importância que foi um para o outro, na verdade. Quando ele também ficou desesperado, ela ajudou. A senhora teve esse apoio também da família, de todo mundo perto? A senhora acha que isso também ameniza todo o sofrimento que a gente tem durante o tratamento? E, minha filha, como, viu? A gente tendo o apoio da nossa família ao lado da gente, o apoio de tudo. Não é só da nossa família, dos médicos, do apoio lá do hospital também é muito importante pra gente. Tá entendendo? Tem amigos, tem amigo meu, tem amigas que hoje é muito amiga, amiguíssima. Por quê? Porque me conheceram eu tomando quimioterapia. E eu dava força. Eu sou daquela que chego... Gente, eu sou feito de girassol. Aonde eu chego, eu brilho. Ah, que lindo! A senhora leva esse ânimo para todo mundo, né, dona Mana? É sim, minha filha. É porque é a maneira mesmo que... Graças a Deus, apoio da minha família. E graças a Deus, hoje, leva apoio para outra família. Aí eu achei lindo esse seu trabalho. Olha, eu vou deixar na tela o Instagram da Dona Mana. Para você que está na região Nordeste, você também pode ajudá-la nesse projeto. Porque esse projeto, ela arrecada várias coisas para fazer a cesta básica, para entregar todo mês também para as mulheres do hospital, em vários postos de saúde, onde ela vai dar as palestras. Ela também junta para no final do ano ajudar essas famílias. Então você também, através do Instagram, você converse com ela e já se junte a essa corrente do bem para ajudar essas mulheres também. Estamos falando de mulheres porque a senhora foi atendida no hospital que é referência também no atendimento do câncer de mama. Mas
independente de você, onde você estiver, você pode ajudar também, que Dona Amanda vai te encaminhando ali para você fazer parte de um grupo. Dona Amanda, obrigada de a senhora estar aqui com a gente, viu? Vou pedir para a senhora ficar mais um pouquinho para a gente se despedir, mas já coloquei tudo aí na tela para as pessoas te conhecerem melhor, que eu achei a senhora porreta, corajosa, sabe? A pessoa que não está... Sou corajosa e eu encorajo hoje. E de fé. E de fé, que é o mais importante, que é como o doutor Jorge falou, quem tem fé faz o tratamento correto e as coisas vão caminhando. Gostei demais de conhecer a senhora, viu? Obrigada mesmo, a senhora está aqui com a gente hoje. Olha, eu conheço gente que nem disse assim, né? É câncer, pronto, eu vou desistir. Não vai atrás, entendeu? Eu não. Eu disse, Jesus, eu vou atrás. Vou correr, eu quero imediatamente, é pelo SUS, meu tratamento foi tudo pelo SUS, mas eu corri, foi tudo, graças a Deus, tudo excelente, foi tudo maravilhoso. Que bom, Dona Amanda. O Hospital do Câncer de Pernambuco, o HCP, para mim, foi nota 1000. Ai, que bom, Dona Amanda. Mas eu já ouvi falar, eu já trouxe uma menina aqui que também foi atendida lá e já falou muito bem do Hospital do Câncer de Pernambuco, viu? Muito bem. Aí aqui na minha cidade, faço isso aí. Agora, no dia 4 de fevereiro, foi 11 anos, é o meu segundo aniversário, comemoro, sim. Tá certo. Tem que comemorar todo ano, né, dona? Nasceu de novo. Eu comemoro dois aniversários. O seu aniversário é quando, Rafa? De volta, né? Um que Jesus botou de volta e um do meu nascimento, né? Aí eu renasci de novo. Isso é muito importante. Eu agradeço agradeço a você, minha filha. Minha filha, eu que agradeço a senhora por deixar a gente animada aqui, na certeza de que a gente pode vencer todos os problemas. Eu estou animada assim. Olha, quando eu ganho todo ano no Outubro Rosa, eu ganho 10 fotos. Eu vou fazer a seleção, um ensaio, né? Ensaio fotográfico. Que são essas fotos que eu estou mostrando, né, dona Mana? Isso aí vai desse outubro. Nossa, e a senhora... Um ano vem de novo. E a senhora não está nem aí, mostra até a cicatriz e tudo mesmo. Mostra minha cicatriz. A gente tem direito para reconstrução. Eu não quis também, quis, mas foi opção minha. Certo. Não quis. E muitas querem, muitas dizem assim, ai meu Deus do céu, meu peito vai sair, eu não vou ficar sem peito. Ai, meu cabelo vai cair. Tá entendendo? Eu não, meu cabelo vai cair, meu peito vai sair, mas eu quero viver. Eu quero viver, exatamente. Você pensou assim também, Rafa? Um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez, né, Rafa? Tá. Cabelo é detalhe, né? O importante é estar vivo, né? Ter a família por perto, mas também tem muita gente que não tem rede de apoio e a senhora está fazendo esse trabalho também. Eu também tenho esse sonho e fica de exemplo para mim. Vou lá procurar o Instagram, porque eu também queria ajudar muita gente, assim. Não é porque eu tive rede de apoio que eu não posso também, né? Ajudar outras pessoas. Então eu pretendo ajudar a ser essa rede de apoio. No meu caso aí, homens e mulheres também, não só... Mulheres. Não só câncer de mama ou linfoma, no meu caso, mas eu pretendo aí todos os grupos. E tem um nome lindo para o grupo que você já deu. Sorriso de Amor e Apoio. E as meninas são muito positivas. Teve meninas que chegaram lá, nossa, super desanimada. E aí a gente conversa bastante. Você já tem 50 meninas? Agora são 50. Se eu não me engano, 47 meninas e 3 homens. Olha só. Aí eu converso no particular também. São muito, muito legais, muito divertidas. Eu tenho 2 grupos. A senhora também tem os grupos já? Sim, tenho. Tenho mais de 40 pessoas. Não tem mulheres que tiraram a mama. Tem que fazer os grupos mesmo, que é uma maneira de ajudar as pessoas. E eu acho importante, né, doutor e Olga, que as pessoas se reúnam para entender a importância da vida. Claro que ninguém está falando que é legal, né? Você não ter, hoje até que é moda, tem muitas meninas que raspam a cabeça, mas raspam porque querem, não por uma necessidade. Isso. Mas a gente tem que começar a mudar os valores, né, doutor Jorge? Até para uma eficácia melhor do tratamento, né? Exatamente. Essa rede de apoio, né, que muitas vezes não vem da família, mas desses grupos, é muito importante. Porque nós pegamos o exemplo da dona Mana e da Rafaela, que encararam a doença de maneira muito positiva, mas grande parte dos pacientes não conseguem essa força emocional. E aí a importância ainda maior dessa rede de apoio, né? A maioria dos pacientes realmente se baqueiam com o diagnóstico, com o tratamento, porque não é um tratamento fácil, né? Fazer quimioterapia, ter queda de cabelo, ter intercorrências como a Rafaela teve, de ficar internada. Claro que hoje é uma história de sucesso, mas quando os pacientes... Mas é uma caminhada. Exatamente, é uma caminhada muito dura de percorrer.
Então, a Rafaela encarou muito bem emocionalmente, Dona Mana também, mas a maioria dos pacientes não conseguem ter essa força emocional. Daí a importância dessa rede de apoio. E esses grupos que vocês criam, né, que os pacientes criam, que tem muito mais capacidade do que o médico, né, porque eu receito quimioterapia, mas nunca tomei quimioterapia. Eu cuido de pessoas doentes com câncer, mas nunca tive câncer. Então, ninguém sabe, nós profissionais da saúde, não sabemos na pele desses pacientes o que eles entendem. Você sabe o remédio, né? Exatamente. Mas essa vivência é um grupo que é capaz de dar. Ô, Rafa, que lição que você tirou de tudo isso? Porque nós, no caso de Dona Mana tem uma década, né, de assimilar isso, de ajudar outras pessoas. Você tem 24 anos de idade e você tem o quê? 10 meses de cura, de liberação do médico? Não, de remissão. A minha remissão foi recente, em novembro agora. Então, você tem 3, 4 meses só de respirar aliviada, né? Isso. É claro que eu sinto medo. Hoje mesmo, logo hoje, aí eu acordei de manhã bem mal, já peguei lá o termômetro, aí tava 37,1, aí eu já não sobe, que dá um desespero, né? Mas dá medo, porque querendo ou não, né, é difícil, dá medo de voltar ou de ter uma outra coisa, sei lá. Mas eu acho que é natural. Mas falando em lição, acho que, completando o que eu estava falando anteriormente, quando após o coma, né, que teve ali o sumiço dos tumores, assim, não tinha tamanho suficiente para ser considerado tumor. Então, para mim, que o que estava escrito ali na minha camisa, que só Jesus cura, salva e liberta. Porque Quando você acordou, eles fizeram o exame, os tumores tinham sumido? Fizeram tomografia enquanto eu estava. E aí, assim que eu saí do coma, assim, enquanto eu estava entubada, eles faziam tomografia. Sei. Então, quando eu saí do coma, a primeira assim, coisa que o médico me falou foi que eu estava, porque eu estava muito assim, alucinada, né, que o que eu estava vendo não era real, mas que os tumores tinham regredido, né? Ele usou essa palavra. E aí eu falei assim, graças a Deus, pra quê? Aí eu falei, graças a Deus. Aí o médico falou assim, graças a Deus? Aí ele apontou para outra médica aí, ó, tá vendo? A gente faz o trabalho e ela agradece a Deus. Falou, graças a mim, ele ainda falou. Aí eu não sabia, na minha cabeça eu tinha ficado um dia em coma, porque antes de eu entrar em coma, a primeira coisa... Você não lembra, não tem essa noção. Antes de eu entrar em coma, ele ainda falou assim, ó, você pode ficar 5, ou apontou pro outro rapaz, ou 40 dias, ele ficava apontando assim, né, mostrando que poderia... Não dá pra saber. Não dava pra saber quando que eu ia acordar, mas eu ficava perguntando, tem chance de acordar amanhã? Eu ficava assim, né, querendo, assim, uma porcentagem. Sei. Então, quando eu acordei... Quando você ouviu que não tinha mais nada... Nossa, quando ele falou que regrediu, aí eu falei, tá bom, quando ele falou isso, né, que graças a ele, eu falei, tá bom, agora eu vou ajoelhar e agradecer. Eu falei isso, quando eu vi, eu tava toda amarrada. Então, eu dei trabalho. Toda amarrada. Aí eu não tinha noção que era, né, assim, 9 dias, eu não tava nem andando mais. Aí foi outro processo, assim, voltar a andar, voltar a conseguir um garfo, colocar na boca, não tava conseguindo, então... E hoje você tá bem? Tô bem melhor, assim, não tá ainda 100%, ainda um pouco, assim, né, com algumas fraquezas, ou não ando, assim, tão bem como eu andava, mas bem melhor. E, Rafinha, antes da gente encerrar, qual é o teu maior sonho? Porque como tá muito perto tudo... Acho que a cabeça da gente, né, doutor, deve ser aquela ansiedade de você fazer um monte de coisa para você estar vivo. Isso. Depois de falar que você ia morrer, você não ia nem acordar, meu Deus, você já não tinha nem horas de vida a mais. Qual é o teu maior sonho hoje? Então, por incrível que pareça, eu estava falando sobre isso no meu Instagram faz uns 2 dias. Eu acho que todo mundo tem vários sonhos, né, mas se tornou o meu maior sonho ajudar muitas pessoas. Ah, que lindo isso. Sem dúvidas, hoje o meu maior objetivo é esse. E nessa área, né, tanto eu tive tido até um sonho, assim, que eu falei para ele, eu falei assim, nossa, eu tinha sonhado, conversando com o meu pastor, que ele falava assim, nossa, olha o tanto de pessoas que você ajudou, para mim e para o Michel, vocês ajudaram, olha isso. E eu estava muito feliz, isso foi um sonho na semana que eu descobri. Que vai se realizar.
Isso, eu creio que se realize. E aí me deu até um gás aí a história da Dona Mana, né? Você conte com a gente para realizar também. Obrigada. A nossa maior alegria é contar histórias de superação, né, doutor? Para mostrar que realmente tem jeito, né, doutor? Não pode desistir de um tratamento jamais, né? Diante de um diagnóstico. Exatamente. Tem jeito, tem muito jeito. E quando não tem jeito, também tem jeito. Também tem jeito. Tem jeito. Quando a gente pensa que não tem jeito, pode ter. E isso serve para você. Primeiro, eu quero agradecer demais a Dona Mana, que estava com a gente lá de Gravatá, em Pernambuco. A Rafa e o Michel. Obrigada demais, Rafa, por você dividir a sua história com a gente. A Olga, que sempre nos ensina tanto. Doutor, obrigada também de ser dispor de estar aqui, porque com esse número tão grande de pacientes, a gente sabe a dificuldade que é para você sair do consultório. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. O doutor é o diretor do Hospital Santa Clara e tem feito um trabalho lindo ali. Eu admiro demais o trabalho do Dr. Jorge, porque ele realmente fala de coração quando se fala em trabalho humanizado. Mas a gente tem que começar a fazer isso no nosso dia a dia. Nós estamos falando de uma doença que é mais normal do que a gente imagina. E é muito difícil você estar num ambiente em que ninguém tenha passado por isso. Hoje é muito difícil. Depende de todos nós, uma qualidade do tratamento, a qualidade de vida, sabe? A gente espalhar amor. Muitas pessoas falam assim, mas você vai falar de doença de câncer de novo? Não, nós vamos falar da vitória sobre ele. Porque nós vencemos todos os dias quando nós lutamos. E a gente só consegue lutar quando tem apoio. Quando você tem fé, quando você tem o médico que te acolhe, o tratamento adequado, mas também, acima de tudo, quando você se ama e quando você entende que existem propósitos para as coisas, que as coisas podem mudar, que existe um diagnóstico depois do diagnóstico, que existe a possibilidade de você ter uma vida diferente, como a Olga falou, e olhar diferente para as pessoas, e você cada vez mais se aproximar das pessoas para que você viva isso que é o diferente, sabe? Para que você veja a possibilidade de você renascer todos os dias. Então, o que eu desejo é que as histórias que você ouviu hoje e todas as mensagens positivas de fé que você ouviu também dos profissionais te impulsionem para que você, independente da doença que você tem, independente do problema que te paralise, porque às vezes o que te paralisa é um problema que não é uma doença, que você entenda que, acima de tudo, quando você acredita, quando você se apoia em você primeiro, e entende que existem pessoas ao redor de você que sempre vão estar ao seu lado, e outras que não vão estar, mas daí você vai descobrir, vai saber quem é para você se afastar, você vai vencer. O nosso objetivo é que você entenda que existe tudo de bom para você no dia a dia quando você busca isso e quando você busca se inspirar em pessoas que realmente acreditam nisso e que têm fé. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã, às 14h.